Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês aqui uma tendência de bolos para chá revelação. Mas primeiro eu quero pedir para você deixa seu like, se inscreve se você não é inscrito, você não sabe o quanto nos ajuda quando você se inscreve, tá? Então deixa aí, aperta o botãozinho de se inscrever, já clica no like e nós vamos mostrar para vocês aqui um bolo que é um bolo tendência, né? Que é para chá revelação. Hoje em dia tem inúmeras possibilidades aí de se revelar um sexo da criança, né? E então hoje eu vim trazer uma opção para vocês. Aí vocês podem perceber que primeiro no bolo eu fiz a pré-camada, né? Toda a pré-camada do bolo. Podem perceber que tá branquinho, tampei todos os buraquinhos. É de extrema importância. Eu sempre falo aqui no vídeo, nos vídeos, né? Quem me acompanha sabe que eu sempre falo sobre essa questão da pré-camada. Por que a pré-camada é importante? Porque nós evitamos aí as bolhas, né? E também o acabamento melhor, a decoração fica mais bonita, você tampa os buraquinhos e as imperfeições do bolo e também aí, né, aquelas migalhinhas que podem soltar. Aí, gente, eu vou fazer uma decoração que a ideia não é muito focar na lateral do bolo, mas aproveitando para passar essas dicas para vocês, a espátula precisa estar reta no bolo, você precisa olhar para a espátula, né, e não para o bolo quando você estiver espatulando, tá, na lateral, para evitar que o bolo fique torto, tá bom? Alguns efeitos aí que nós vemos, aqueles bolos, parece um triângulo, né? Ele é gordinho embaixo e vai afinando em cima. É porque a pessoa não olha para a espátula, acaba olhando somente para o bolo, né? E o bolo vai ficando torto e ela não percebe. Então é importante que você olhe para a junção da espátula com o bolo, tá bom? Aí eu utilizei uma espátula de textura, tá? A ideia é somente mesmo para dar um acabamento bonito na lateral do bolo, tá? Mas como eu falei, o intuito aqui em cima, no topo do bolo, né? Que é o enfeite aí e a revelação do bolo. Eu utilizei aí, gente, uma bolinha de isopor. Só que eu cortei essa bolinha ao meio, porém eu acho que eu poderia ter cortado um pouquinho mais. Eu acho que ela ficou muito alta, tá? Ficou um barrigão, vamos colocar assim, mas eu acho que poderia ter ficado um pouquinho mais baixa. E aí eu vou desenhar. Não tenho muita prática, né, com desenhar em cima do bolo, não é uma coisa que sai muito aqui na loja, então eu vou devagarzinho, vou com calma, né? Eu utilizo aí o chantilly preto, tá? Algumas pessoas costumam utilizar chocolate tingido com preto, tanto faz, né? Você pode escolher o que você quiser utilizar. Eu gosto de chantilly porque eu acho muito mais prático, tá? E aí, o que acontece? Por que deu essas falhazinhas aí? Isso é importante frisar. É porque na hora que você coloca o chantilly na manga de confeitar, é importante que você tire todo o ar que esteja junto nesse chantilly, porque senão acontece isso daí, tá? Então o que você vai fazer? Põe um pouquinho de chantilly na manga de confeitar e vai amassando esse chantilly na manga de confeitar para que esse ar venha sair, para não acontecer essas bolhas aí que deu comigo, né, de ar e que acaba dando essa falhazinha aí que acaba ficando feinho, né? Mas dá para consertar, mas o ideal é que não aconteça. Então, o que é a ideia aí? A ideia é quando a mãe, né, ou o pai forem retirar, né, o nenenzinho de dentro da barriga, né, ele possa vir limpinho. Então, o que eu fiz para que isso acontecesse? Tá vendo que eu coloquei a bolinha, né, de isopor e embaixo ali eu vou colocar um discozinho de papel. Por que esse discozinho eu vou colocar de papel? Para que quando a mãe puxar, levantar a barriguinha ali, o nenenzinho não saia sujo ou não grude no bolo. Porque se eu colocar diretamente, vou mostrar para vocês aí, o nenenzinho, né? Direto no bolo, ele vai grudar. Então não vai dar o efeito da mãe poder puxar ali o nenenzinho. Então eu vou mostrar para vocês aí mais pra frente no vídeo, tá? Mas, ou seja, ó, o que eu fiz aí, ó? Aí é um disco. E eu colei o nenenzinho no disco. Esse disco vai ficar em contato com o bolo, tá? Ou seja, esse nenenzinho vai ficar em cima do disco. Por que eu coloquei esse palitinho? Para que quando a mãe puxasse, levantasse a barriguinha, não puxasse esse disquinho também. Então ele vai ficar grudado no bolo e a criança, né, o bebezinho vai ficar em cima desse discozinho. Acho que deu para entender, né? Eu vou mostrar para vocês aí na prática, ó. Coloquei o disco, tá? E vou colocar, né? A criança eu já grudei aí com supostamente o cordão, né? O cordão umbilical aí da criança, né? Eu usei um fitilho para fazer, você pode utilizar qualquer outro tipo de fita. E tá vendo como é que eu coloquei? Por quê? Aí, tá vendo? Eu vou colocar a barriguinha em cima, porque senão a hora que for tirar a criança vai estar grudada no bolo. E outra dica importantíssima, que agora eu vou mostrar pra vocês aí, tá vendo que a bolinha de isopor eu botei outro papelzinho por baixo pra dar uma nivelada nela, tá? Pra ficar bonitinha. Então, assim, simplesmente é só a bolinha de isopor e vou passar chantilly nela, tá? Aí eu utilizei um palitinho de dente só pra segurar, porque é muito levinha, né? Então, a ideia é pra segurar mesmo. E vou utilizar aí, gente, não vou utilizar espátula. Aí eu vou utilizar um pedacinho de acetato. Cortei um pedacinho de acetato e vou alisar essa barriguinha, né? Utilizo a espátula só para dar um efeito, para ajudar, mas a ideia aí é utilizar mais a folhinha de acetato, tá vendo? É um pedacinho de acetato que eu cortei,
cortei as pontinhas, tá vendo? Deixei ele bem arredondadinho pra fazer o efeito redondinho da barriga, tá? Então, só fui alisando, tá? A ideia foi só alisar. E agora peguei a barriguinha e vou colocar em cima da criança, né, do nenenzinho. Por que é importante ter esse papel, pedacinho de papel entre a criança, tanto entre a barriguinha quanto entre o bolo? Para que quando a mãe puxar esse nenenzinho, né, venha limpinho e a mãe consiga ver qual que é o sexo da criança. Se vocês perceberam aí, é um menino, né? E aí, gente, eu acrescentei um pouquinho de chantilly em volta da barriguinha, para quê? Pra grudar ela no bolo e também pra dar um acabamento, tá? Aí você tem que ir com calma, paciência, porque pra ficar bonita tem que ser devagarzinho, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. E sim, tá vendo que ela ficou barriguda? Achei que poderia ter ficado um pouquinho mais baixo, tá? Poderia ter feito um pouquinho mais baixa a barriguinha, mas tá show de bola. Ficou muito bonita, eu gostei. Então, só acho que poderia ter ficado um pouquinho mais baixo, então, quando vocês forem fazer, façam um pouquinho mais baixo. Aí eu utilizei, né, esse bico que eu tô utilizando, gente, é o bico perlê, esqueci de mencionar pra vocês, e tô fazendo a mãozinha aí na barriguinha, a mãozinha bonitinha. Então, quando a cliente for enfiar a faca debaixo da barriguinha, ela vai conseguir tirar um nenenzinho aí limpinho, né? Vai ser fácil dela tirar. Se ele ficasse em contato com o bolo, ele ia grudar, ia sair cheio de chantilly. Acho que a ideia não é essa, né? Porque até mesmo que saia bonitinho pra foto, enfim, né? Então, a ideia é essa aí. E em cima eu vou colocar aí um ponto de interrogação, tá? Tanto azul quanto vermelho, pra né, simular a questão da revelação, tá bom? Mas o intuito é esse aí, é demonstrar pra vocês sobre essa questão da importância de você tampar, né, de você vedar aí o nenenzinho para que ele não grude no bolo, senão o efeito quando a mãe foi enfiar a faca assim para puxar o neném, às vezes gruda no bolo, aí vai puxar, vai sair, às vezes não sai, então assim, o ideal é que seja perfeito na hora que a mãe for tirar aí, tá, a mãe ou o pai, enfim. Então aí, gente, eu vou fazer um acabamentozinho só para dar um efeito, porque esse foi o modelo que a cliente me mandou, né? Então, eu estou fazendo conforme ela me solicitou, tá? Mas assim, faça do jeito que você achar melhor, é que ela quis assim, tá bom? Mas o intuito aqui foi mostrar pra vocês sobre essa nova técnica aí, sobre chá revelação, né? A forma de revelar o chá, o sexo da criança, né? Enfim. Eu espero muito que você tenha gostado, tá bom? E não se esquece, deixa aí seu comentário. Se você quer saber mais alguma informação, alguma dica, alguma dúvida que você tenha, deixa aí pra mim que eu vou responder a todos vocês. É um prazer responder a vocês. E mais uma vez, obrigada a você que chegou até aqui. Me fala da onde você tá me ouvindo, da onde você tá me vendo aí. Eu fico muito feliz em ter essa interação com vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!